Vocês estão? Sim. Sabe que hoje é um sábado, né? Mas é um sábado diferente, porque a gente vai falar sobre um tema diferente. Eu não trouxe nada em minhas mãos, mas vocês já vão ver. Hoje a gente vai falar de um projeto conhecido na igreja como Quebrando... Isso! O silêncio. Olha lá os banners. Quebrando o silêncio. Você sabe que, mesmo sendo crianças, infelizmente as pessoas agem de forma que não agrada ao Papai do Céu. Algumas pessoas são tão más que acabam machucando as crianças e fazendo coisas piores, sabiam? Mas é importante, olhem para mim, é importante vocês saberem como se prevenir dessas pessoas que às vezes parecem ser amigas, mas lá no fundo elas têm segundas intenções, outras intenções que não agradam a Deus. E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês fala um pouquinho dos cuidados que nós devemos ter em relação a algumas pessoas. Por exemplo, como que eu sei, preste atenção, como que eu sei que essa pessoa que se aproximou de mim, ela vai querer algo a mais do que me oferecer apenas um carinho? Como que eu sei? Sabe o que eu tenho aqui no peito, aqui dentro, que bate forte? O que é isso? O que bate forte no meu peito? Meu coração. E o meu coração age como um radar, sabiam? Como um radar. E quando alguém se aproxima de mim com uma intenção errada, o meu coraçãozinho bate mais forte e eu sinto que eu me sinto desconfortável. E eu não me sinto bem. Se eu não me sinto bem, é sinal de que essa pessoa não tem uma intenção boa para comigo. Querem ver o que o vídeo explica? Preste bastante atenção nesse vídeo e vocês vão entender qual a postura que vocês devem tomar diante desse tipo de pessoas. Preste atenção. Olha lá, ó. Olha lá. Feliz aqui. Mas é melhor serem dois do que um. Olha quem veio ajudar. A mulher que junto com o homem vai cuidar do mundo. Mas nem tudo no mundo é bom. Você precisa saber para se proteger. No mundo também existe o mal, que sempre quer trazer coisas ruins para a nossa vida. Você precisa aprender a ver quando o mal está por perto e se proteger. Cada parte do seu corpo é muito importante e tem uma função. Olhos para ver, pés para correr, ouvidos para ouvir e boca para comer. Mas algumas partes são íntimas. Sabe o que isso quer dizer? Íntima significa que só você pode mexer. As outras pessoas não devem tocar. Mas o mal quer nos enganar e usar pessoas para nos machucar. Mas que bom! No nosso coração, nós temos um radar para saber quando o mal quer nos pegar. Sabe como usar o seu radar? Não? Pois eu vou te ensinar. Bons toques nos fazem sentir bem. Seu coração, que é o seu radar, se sente feliz, protegido e amado de montão. Maus toques nos deixam confusos. Não sabemos se o que estamos sentindo é bom ou ruim. Maus toques são feitos às escondidas. É pedido silêncio. E seu radar sente vontade de chorar. O contato físico com parentes e amigos não deve causar desconforto em você. Há pessoas que fingem ser boas na frente dos outros, mas querem fazer o mal quando estão sozinhas com você. Não deixe isso acontecer. Conte para alguém. Quando alguém quiser lhe mostrar suas partes íntimas ou ver as suas, não permita. Se precisar, grite, corra e conte para alguém. Respeitar os adultos não quer dizer que devemos obedecer cegamente a eles. Se alguém lhe forçar a mexer nas partes íntimas deles ou nas suas, diga não. Não tenha medo. Não importa quem seja, corra e conte na mesma hora para alguém. O silêncio é o maior amigo do mal. Se alguém fez essas coisas com você,
Não importa se fez ameaças, se falou que ia te bater ou matar sua mãe, ou mesmo lhe ofereceu presentes em troca do seu silêncio. Não fique em silêncio. Quem agiu errado foi ele e não você. Tirar fotos ou filmar é legal, mas tem pessoas que querem fazer o mal. Se te chamarem para tirar fotos sem roupa ou com alguém mexendo nas suas partes íntimas, diga não e conte para alguém. Pessoas estranhas parecem legais. Por isso, o seu radar pode não enxergar o mal em alguém. Por isso, nunca aceite nada de estranhos. Seja educado, agradeça e saia de perto. E ainda, se alguém te chamar para ver pessoas sem roupa na internet ou em revistas, diga não e conte para alguém. Quando você não conta para alguém o mal que aconteceu, o mal só vai ficando mais forte e ele quer prender você. Se você não contar, o mal sempre vai continuar. Então, o que você vai dizer para o mal? Não! E assim, o mal vai correr de você e nunca mais lhe fazer mal. Não! Abuso sexual, não! Ok. Entenderam? Não vou ficar no silêncio. Quando alguém se aproxima de Não vou vocês e quer trocar, quais são as partes íntimas? Vocês sabem, né? A tia não vai contar detalhes, mas pede para a mamãe e para o papai explicar direitinho para vocês em casa. Quando alguém se aproxima de vocês e queira fazer qualquer coisa que vá prejudicar, de repente, o comportamento de vocês, o relacionamento de vocês com o Papai do Céu, tocando em algo que não deve tocar, porque o adulto conhece muito bem, você deve contar para a mamãe e para o papai, para a professora, para a vovó, para o vovô. Combinado? Combinado? Vamos fechar os nossos olhos e pedir para Deus nos ajudar, para que o nosso radar, o nosso coraçãozinho, sempre nos comunique quando algo errado está para acontecer conosco. Vamos fechar nossos olhos e pedir para Deus? Vamos lá? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelos cuidados que tem conosco. Queremos te agradecer pelo privilégio de termos uma família que é a tua família, a família de Deus. Ajude que o nosso coraçãozinho possa sempre estar nos alertando, mostrando coisas corretas, que a gente possa tomar decisões corretas e perceber quando uma pessoa se aproxima de cada um de nós para fazer algo errado. Nos ajude, nos comunique, nos ensine, nos dê sensibilidade. Nós pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que tal ensinar profecias da Bíblia para as crianças de maneira fácil e divertida? Chegou o aplicativo Profecias para Crianças. Com muitas interações e atividades especiais, as crianças aprenderão os significados dos símbolos proféticos de forma bem didática. Disponível para Android e iOS. Para baixar, acesse www.novotempo.com/games e divirta-se. Bom dia, irmãos. É muito bom, depois de uma semana cheia de atividades, correria, estarmos aqui na casa de Deus para louvar e bendizer o seu santo nome. É muito bom estar aqui e ver essa igreja repleta de pessoas que não vêm só pedir, mas vêm agradecer também. A palavra de Deus nos diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Alguns aqui espalham, e ainda se lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo. Mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Provérbios 11, 24, 25. Este momento é muito especial. É um momento dedicado, nós podemos participar do culto, trazendo aqui as nossas ofertas, nossos dízimos, retribuindo um pouquinho a Deus pela gratidão que Ele tem por todos nós, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho e pelo perdão. Agora podemos retribuir um pouco de tudo isso que Deus nos faz.
entregando as nossas ofertas, devolvendo os nossos dízimos. É isso que Deus espera de nós, que possamos ser generosos. Bom dia, meu anjo. O que você vai levar hoje? Meu anjinho, dá um beijo na vida. Vai dar tudo certo, viu, meu anjo? Ela canta como um anjo. Não, meu anjinho, não, ele tá bebendo. Boa noite, meu anjinho. A vida é uma jornada de oportunidades sem fim. Do amanhecer ao anoitecer, você escolhe por onde andar. Existem trajetos que te levam a lugares incríveis, lugares comuns e também a lugar nenhum. Mas só uma estrada, e somente essa te leva ao único lugar onde você deve estar. Vem, eu sou o caminho. Nada é constante na vida, nem as tristezas, nem as alegrias. Nesse caminho, ora torto, ora reto, parece que a oração é mesmo um desabafo seguro. Entre os conflitos mais simples e os mais complexos, entre os pequenos e os grandes motivos para agradecer, orar sempre será como estar num lugar de paz. De segunda a sexta, às 5 da tarde, nós queremos orar por você e com você. Lugar de paz, onde suas orações têm companhia. Alguma vez você já deixou de ir na igreja? Então esse recado é para você. Eu quero te falar que há 16 anos a Igreja Adventista transmite os cultos todo sábado pela manhã. Para acessar é simples. É só entrar no nosso site www.iasd.org e lá você vai nos assistir. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.
Bom sábado, irmãos. Vocês não sabem como é bonito. Aqui da frente a gente tem essa visão, ver a igreja repleta. De onde você está, olha para o lado, olha para trás e dá uma olhada como a igreja está cheia hoje. Como é bom vermos todos os nossos irmãos, ou praticamente todos aqui. A gente ainda está tendo um reforço para essa sensação de lotado, porque a gente está sem a galeria. Então estamos todos aqui na parte inferior do templo da nossa igreja. Mas é muito bonito termos a sensação de que estão todos aqui participando, que faltam muito poucos, e que nós estamos vindo todos aqui no sábado, no dia separado por Deus, escolhido por Ele, para juntos aqui adorarmos o nosso Deus e participarmos juntos do louvor e da adoração. O hino que nós vamos cantar agora é um convite para que você adore ao Senhor, para que você traga o seu louvor, para que você participe, já participou através das ofertas, dos dízimos, e é convidado novamente a participar cantando conosco. Fique em pé nesse momento e vamos cantar todos juntos, Vinde povo do Senhor. Vinde povo do Senhor, adorai-o com louvor, ao Deus Trino exaltai, a Jesus, a Deus do Pai, ao Espírito de luz, em bondade nos conduz. Se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Povo do Senhor, aclamai o Redentor. Esse é o momento que nós convidamos você a vir à frente. O Davi veio primeiro. Vocês viram que ele já veio aqui. Antes do convite, ele já veio me fazer companhia. Você que nos assiste pela internet, está convidado nesse momento, junto conosco, também a ajoelhar em seguida que for anunciado e orar conosco. Esse momento é aqui na igreja, mas é também quando você está em casa e pode se ajoelhar aos pés de Cristo aí onde você está. Cantemos juntos, se você se quiser, venha à frente e participe da oração. Meu Jesus, me achego em contrição aos teus pés no jardim de oração, trazendo os meus anseios desta vida, os meus planos, minha confissão. Oh Jesus, já me provou
Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Você está aqui na presença de Deus. Deus conhece você. Deus sabe das aflições que só você e Deus conhecem. Deus conhece as suas enfermidades. Deus conhece suas angústias. E por isso Ele quer dizer para você que não tenha medo. Ele te ama. Você é filho único. Ele te ama com amor eterno. Ele vai ouvir as suas preces, as suas orações. Eu sei que cada um de vocês trouxeram seus pedidos. Mas temos alguns pedidos especiais para a irmã Teresa, a mãe da irmã Leomar, que necessita que toda a igreja ore por ela. Também pelo irmão Wilson, que vai ser submetido a uma cirurgia nessa semana. Nós estaremos orando pelo irmão Wilson. Tenha certeza, irmão Wilson, que Deus estará com o senhor, lhe amparando, lhe protegendo. Algumas das nossas crianças estão enfermas. Outros irmãos que não têm os nomes aqui, mas estão enfermos. Também a filha do irmão Adão, que está enferma. Vamos orar pela filha do irmão Adão. E tenho certeza, irmão Adão, que tenha certeza que Deus vai ouvir as preces de sua igreja. Cada um de vocês tem o seu pedido. Nós vamos colocá-los agora nas mãos de Deus. Nós vamos agora com reverência. Aqueles que quiserem se ajoelhar, outros poderão ficar em pé. E nós vamos então clamar ao Senhor nesse momento. Soberano eterno Deus, em nome do príncipe da vida, Jesus Cristo, nosso soberano Salvador, nós nos aproximamos de Ti, e Te pedindo em primeiro lugar que apagues as nossas transgressões, remova, Senhor Deus, a barreira do pecado que nos separa de Ti, e agora o sangue de Cristo Jesus seja efetivado em cada coração, e agora possamos ter acesso direto ao Teu trono de justiça e de misericórdia. Por favor, Senhor Deus, tenho nas minhas mãos um livro com pedidos. Muitos pedidos foram colocados aqui. Tem esses pedidos que foram colocados diante de Ti, Senhor, e outros que estão apenas no silêncio do coração, que o Senhor está lendo agora. O Senhor conhece aquele irmão que está aflito, aquele que está triste, aquele que está enfermo, aquele que está abatido, aquele que está no leito na sua casa, que não pôde vir à tua igreja, aquele que está aflito em casa, que já perdeu a fé e a esperança em Cristo Jesus, aquele que já não sente mais ânimo de te buscar. Por favor, Senhor, o Senhor conhece a fragilidade do ser humano, o Senhor conhece a cada um de nós. Por favor, aceita cada um de nós. Nós colocamos esses pedidos, essas súplicas, colocamos o Teu povo, Senhor Deus, inteiramente nas Tuas mãos, com a plena certeza que nos ouves, porque prometeste de que nos ouvirias. Senhor, aceita Teu povo, abençoa Teu povo, restaura-nos fisicamente e espiritualmente. Te suplicamos em nome e pelos méritos grandiosos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Queremos ouvir Tua voz, manifesta o Teu poder entre nós, Senhor, enche este lugar com Tua presença. Estamos em Tua presença.
procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu no seu Filho graça.
que está acontecendo, hein, filha? Por que você está tão tristinha? Esse teu comportamento está só te prejudicando. Quer saber? Queria que ela me expulsasse mesmo. Você precisa falar, meu amor. Eu sou tua mãe, eu posso te ajudar. Lara, eu não acho que você seja uma garota má. Mas agredir um colega de classe daquela forma não resolverá os seus problemas. Eu odeio os garotos. Eles me dão um nojo. Come baby, come. I want to make you free. Let me take your rags, clothe you whiter than snow. Se você me tocar, eu vou contar pra mãe. Eu vou contar pra minha avó. Se você contar, eu te mato. Tá na hora de você experimentar coisas diferentes. Não é nada agradável, né? Ouvir cenas assim. Bom dia, igreja. Não é um tema gostoso de falar, mas é necessário. E eu estou feliz de estar aqui com vocês. E quero dizer que a gente tem se preocupado bastante. A Igreja Adventista já há 13 anos desenvolveu um projeto chamado Quebrando o Silêncio. E esse projeto ele tem repercutido bastante. A igreja tem preparado materiais, vocês vão receber, né, Silvânia? Mércio, estarão recebendo na saída, né? As revistas. Nós preparamos, até vou mostrando já para vocês. Este ano foi preparado, como todo ano, a revista de adultos, com artigos. Esse ano é sobre pornografia, tá? Os temas. Violência existe em todas as áreas, né? Mas mais especificamente para crianças, a gente vê mais idosos, mulher. E para criança também a gente prepara materiais. Mas esse ano especificamente foi feito este material aqui para adolescentes. Uma revista para adolescentes. Nós não estaremos entregando hoje. Esse trailerzinho do filme só para vocês conhecerem, é uma pincelada do filme, que foi produzido pela União Sul-Brasileira, a nossa união, mais diretamente pela Associação Sul-Paranaense. E em parceria com a igreja e com a escola, né, a associação trabalhou um filme fantástico, é bem curtinho, ele dura 26 minutos. Então, um momento a igreja vai mostrar o filme, de repente no JA, e no final do filme, então, vocês irão receber. Não tem data marcada, mas mais para frente o pastor vai determinar uma data, e vocês vão assistir esse filme e receber este material que foi preparado por causa do filme. Sabe por quê, irmãos? A violência tem aumentado tanto, e a gente vê muito através dos meios de comunicação, mas o que mais surpreende é que existe violência dentro da nossa própria igreja. Antes de abrirmos a nossa Bíblia, eu quero pedir para que todos vocês agora se concentrem, nós vamos fazer uma oração, pedir que Deus esteja aqui conosco. Que a gente possa sentir assim a presença de Deus, porque é um assunto importante. Eu acho que, eu considero um dos projetos mais bonitos que a igreja tem. Porque além de mostrar a nossa cara lá fora como crente, né, que falamos de um Deus que nós conhecemos, nós mostramos também para o povo que nós nos preocupamos com o nosso próximo. Por isso eu quero que vocês agora se concentrem, de repente conversinha paralela, telefone, né, redes sociais. Eu vou falar hoje especificamente sobre os perigos das redes sociais. Vamos fechar nossos olhos, pedir que Deus nos ajude, que o Espírito Santo esteja aqui conosco, na nossa mente, para a gente poder absorver tudo que Deus tem preparado nesta manhã. Querido bom Deus, nós estamos felizes porque hoje é sábado. Nós estamos felizes porque Tu tem nos mostrado muitas coisas, muitas orientações de como educar os nossos filhos, de como termos sensibilidade, percebemos
o nosso próximo quando está precisando de ajuda. Obrigado, Senhor, porque nos trouxesse nesta manhã, neste lugar. E agora, Senhor, nós queremos ter o privilégio de ouvir a Tua voz. Que a pessoa da Rosinha se esconda atrás da pessoa de Jesus. Seja o nosso orador nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja aqui conosco. Nós oramos no Teu nome. Amém. Algum tempo atrás, Luciana, de 4 anos de idade. Tem muitos aqui que têm filhos com 4 anos nessa média, né? 4 anos de idade. Ela estava próxima do fogão, tinha uma leiteira de leite fervendo. E a mãe se descuidou, Luciana se aproximou, era uma família muito simples. A mãe se descuidou, a leiteira, Luciana bateu no fogão, a leiteira caiu no joelho e queimou. Queimou tanto que foi queimadura de 3º grau. A queimadura foi tão forte que abriu um buraco no joelho de Luciana. Aquele buraco ficou tão feio, que as pessoas observavam e chamava muita atenção. Os pais, por serem de famílias simples, não cristãs, perceberam aquilo e quiseram tirar proveito da situação de Luciana. Pegaram a menina e levaram até a sinaleira. E quando as pessoas passavam de carro, observavam a situação dela, se compadeciam e contribuíam com dinheiro. Os pais gostaram da ideia. Mas sabe que criança cicatriza bem rápido, né? Eles têm facilidade, a não ser que tenha algum problema. Em seguida cicatrizou o joelho de Luciana. Mas como os pais estavam gostando daquela situação, porque rendia lucro para casa, eles usavam a ponta do cigarro acesa e colocavam na ferida do joelho de Luciana para que abrisse novamente e eles pudessem continuar pedindo na sinaleira. O tempo foi passando e aquele processo contínuo comprometeu os ossos e tendões, além da carne e da pele daquela menina. Quem poderia ajudar essa criança? Uma vizinha viu a situação e levou o caso até a delegacia e também comunicou à igreja adventista. Aquela menina teve o privilégio de sair daquela situação. Ela estuda em um dos nossos internatos e hoje ela está livre desse tipo de violência. Uma outra situação era uma irmã nossa, de dentro da igreja, diretora da escola sabatina. Muitos pensam que não precisa falar de assunto de violência dentro da igreja, mas é extremamente importante. Existem casos dentro da igreja, infelizmente. Eu lembro uma vez que quando eu trabalhava na educação adventista ainda, o tesoureiro da escola me procurou e disse que eu precisava conversar com uma mãe de aluno sobre violência. Porque ela chegava na escola sempre com marcas no rosto e que eu deveria conversar com o esposo dela. O meu marido deveria conversar com o esposo dela. Meu marido era pastor da igreja dela. E eu falei, como assim conversar com o marido dela? Ele é irmão da igreja. E ele falou, olha, Rosinha, ele não é só irmão, como ele é ancião da igreja. E estava agredindo a própria esposa. Violência existe, irmãos. Existe em todos os lugares. E no caso dessa menina, dessa diretora da escola sabatina, a esposa do pastor, teve sensibilidade para perceber que aquela senhora estava estranha ultimamente. E ela se aproximou dela e pôde descobrir o que ela estava passando e conseguiu ajudar. Um rapaz da igreja, ao ouvir um sermão do Quebrando Silêncio na igreja, após o culto ele procurou a oradora e pediu ajuda sobre a sua namorada que havia sido violentada, né, na infância e adolescência, e ela carregava traumas, tinha dificuldade de se relacionar. Uma outra situação pode acontecer conosco também. Uma mãe num lar estava muito nervosa e alguém observou como ela tratava a sua filha. As palavras desta mãe eram duras, cruéis e cheias de ameaça. A criança se encolhia enquanto as lágrimas rolavam de seus olhinhos. Uma irmã, amavelmente, chegou até essa irmã, essa mulher, essa mãe dessa criança, falou para ela, conversou com ela e a situação foi minimizada. Sabe, irmãos, Provérbios, a Bíblia fala um pouquinho sobre a importância que é nós cuidarmos dos filhos da igreja. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 31, capítulo 31,
31, capítulo 8, versículo 8 e 9. Capítulo 31, versículo 8 e 9. Olha que bonito que diz lá. Acompanhem comigo. Abre a boca a favor do mundo. Tem uma versão que diz assim: erga a voz em favor dos que não pode defender-se. Pelo direito de todos, os que se acham desamparados. Defenda, erga a voz, abra a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Veja, a Bíblia, ela faz um chamado para nós. Abra a boca, quebre o silêncio, defenda aquelas pessoas que precisam. Sabe, irmãos, nós vivemos numa era de violência, somos bombardeados pela violência, através da mídia, redes sociais, a gente ouve muito sobre violência. Mas infelizmente hoje a maioria dos casos de violência, acontece com todos, mas a maioria dos casos acontece entre crianças, mulheres e idosos. Existem alguns tipos de abuso, e eu gostaria de mencionar. Primeiro abuso é o abuso físico, é o mais visível, você consegue enxergar, né? Você percebe, a não ser que esteja embaixo da roupa. Mas se é nas partes assim mais expostas, os membros mais expostos, você consegue enxergar. O abuso físico é o mais visível. Tem o abuso sexual. Esse é um pouquinho mais difícil de você detectar este problema. Você vai perceber nas reações da pessoa, né? Principalmente se é criança, a professora nota mais na escola. Existe um outro abuso, o terceiro abuso, que é o abuso verbal. Este abuso, este abuso pode acontecer dentro da nossa casa. Cônjuges, pais com os filhos, esse é o cruel. O sexual é terrível, mas o abuso verbal vai matando gradativamente o emocional de uma pessoa. E por último, o abuso emocional. O abuso emocional, que esse é muito triste, né? Muito triste. Alguns dados da ONU mostram que, olha só, irmãos, 275 milhões de crianças são testemunhas de atos violentos em suas famílias. Olha só, presta atenção, entre 1 e 20 mulheres em cada 100 confirmaram ter sido abusadas sexualmente em casa antes dos 15 anos. Quem são os culpados? Sabe quem são? A própria família, infelizmente. 25% são os pais homens. São os que mais agridem verbalmente, fisicamente, sexualmente, abuso físico, emocional. 25% os pais homens. Não estou falando pais, mãe e pai. Agora 50%, o índice de 50% são as mães. Que triste, né? E os outros 25% são outros. Sabe que, por isso que a gente orientou as crianças, que normalmente a violência acontece dentro de casa, de pessoas queridas, de pessoas próximas, de familiares, de amigos muito próximos. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o perigo nas redes sociais. Hoje todo mundo está conectado, né? Inclusive, não são só as crianças, né? Adultos, avós estão conectados. Mas eu quero falar especificamente para adolescentes. Imagina uma cena. Roberta, apenas 12 anos de idade. Eu sei que muitos de vocês aqui são mães de adolescentes. Eu sou mãe de adolescente também. Tenho um pequenininho, mas tenho um adolescente. Roberta, ela tinha 12 anos de idade. E naquele momento ela estava apressada, calçando tênis, porque ela ia sair. Já era tardinha, quase noite. E o pai chega em casa e percebe que a filha estava no quarto se arrumando para sair. Mas ela só tem 12 anos. O pai se aproxima dela e pergunta para onde ela vai naquele horário. E ela desconversa o pai, diz que já havia feito as tarefas de casa, da escola, 2 horas. E desconversou. Ele ficou intrigado com aquilo, sai e se encontra com a mãe na cozinha e pergunta para ela onde iria a Roberta naquele horário. E aí a mãe diz para ele o seguinte, sabe, ela vai sair com 2 outras amigas, são 3, com ela. Mas a mãe de uma delas vai levar numa sorveteria aqui perto, uma sorveteria que abriu nova aqui, e elas vão lá, como é bem seguro, a gente combinou assim, a mãe da amiga dela virá buscar a Roberta, aqui em casa, leva na sorveteria, elas marcam o horário, e depois a mãe busca aqui pertinho e traz em casa. Tranquilo, o pai ficou tranquilo.
Chegou determinado horário, a mãe da amiga da Roberta foi até a casa dela, pegou a Roberta e levou até a sorveteria. Quando eles chegaram na sorveteria, no caminho indo, Roberta começa a conversar com as amigas e conta que está conversando pelo Facebook com um novo amigo que mora em outro estado e o nome dele se chama Franco. Segundo Roberta, Franco é um menino assim, bem inteligente, faz muitas perguntas para ela sobre a vida pessoal. Ela disse que ela já respondeu umas quantas, não todas, porque ela achou que não precisava revelar tudo ainda. Disse que é 2 anos mais velho que ela, Franco, e que gosta de conhecer pessoas novas. Depois deste relato, Roberta avisa as amigas que marcou um encontro com ele naquela noite ali na sorveteria. Depois de 3 meses de conversa pelo Face. As meninas ficam espantadas e quase não querem acreditar. De repente, Roberta diz para elas que não é para contar nada para as mães. Porque é rapidinho, ele vem, busca, elas conversam, ela sai de carro com ele, conversa com ele, em seguida ela volta antes que a mãe de uma das colegas chegue para buscá-las. As meninas ficam espantadas e dizem para ela assim, será que não é perigoso, né, você sair com uma pessoa que você não conhece? E ela disse, não, eu já conversei com ele já há 3 meses. Em seguida, o carro do rapaz, que se diz Franco, aparece, encosta perto da sorveteria e apenas uma mão é vista para fora enquanto o vidro abre lentamente. Rapidamente, Roberta se despede das amigas, entra na porta do carona, o carro dispara e a adolescente de 12 anos não é mais vista. 2 dias depois, olha que triste, seu corpo aparece em um local abandonado, nu e com evidências de estupro e marcas em todo o corpo, como se tivesse lutado antes de morrer. A família tenta entender o que aconteceu com a única filha que saiu para tomar um sorvete com as amigas e não voltou mais. Eu fico até arrepiada quando eu vejo um fato desse. É muito triste isso, irmãos. E é a realidade nossa, sabiam? É a realidade nossa. É tão real, irmãos, tão real. Essa semana recebi um videozinho curtinho, quero mostrar para vocês da União, de uma reportagem, um teste que eles fizeram com os adolescentes, para ver se realmente os adolescentes saem com pessoas desconhecidas, conhecidas através das redes sociais. E as mães duvidam desse repórter, se as filhas delas, ou deles, dos pais, vão sair com ele, sem elas conhecerem. Elas duvidam. E ele mostra para elas o que elas fazem quando conhecem alguém na rede social. Eu vou mostrar para vocês, eu pedi para o nosso amigo lá colocar, só para vocês refletir, para a gente ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. What's up, guys? I'm Kobe Person. É legendado, tem que ler. For a pedophile to pick up an underage child using social media? Well, today we're going to find that out. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents' permission, I friend requested 3 girls ages 14, 13, and 12 years old. I've been talking to these girls for the last 3 or 4 days, and today we're supposed to meet up. What we found in this video is shocking and something everyone should see. Be sure to watch until the end and use what we've learned in this video to better educate your friends and family. Hope you guys enjoy the video. This first girl, her name is Michaela. She's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days, and we're supposed to meet up at the park later when our parents leave the house. I'm just waiting right now to get the text that our parents have left the house. So I just got a text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're gonna go see if she comes in 10 minutes. We're gonna go right now, set up all the cameras, and just be waiting there for her. So she said she's gonna meet me at the park playground. So this is the closest to her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. All right, we'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in 5 minutes. Oh, she's coming, yep. Michaela? From Facebook. You remember? Michaela! Are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Sorry. Yeah, you know that I could have been anyone. Like you
You talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. Do you know that? Like, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even do I look the same as my picture? It could be even worse than that. You realize how scary this could have been? Man, we have to talk. This next girl, her name is Juliana. She's 12 years old, and we're supposed to meet up tonight when her father falls asleep. So right now I'm here with John, who's Juliana's father. We're gonna see if she's actually gonna come to the door or not. She said, this was the last text, LOL, I would have to wait till my dad falls asleep if you want to chill, because I can't have boys over. So she wants to chill tonight, supposedly. What do you think about that? I don't think she's gonna open the door. Gotta hope she doesn't open that door. What's your address? I pray she does not respond to this. Well, I can't say the address, but she literally just texted the address. Start driving to the address, close by. My dad's going to drop me off. All right, so she just said, I think my dad fell asleep, you can come now. One with the light right here? Yes. I'm outside. Come to the front door. Are you ready? Some chill. Juliana, get over here. Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you? I'm sorry. How can you do this? You're 12 years old. This guy's 20 years old. You could have been raped and murdered. We already lost your mother. What would I do if anything happened to you? What would I do if anything happened to you? I love you. Don't you ever do this again. Don't you ever do anything like this again. I'm sorry. This next girl, her name is Jenna. She's 14 years old. We've been talking online over text message and even had a phone conversation. So right now we have the parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night. She thinks my brother is going to be driving, so she's going to get in the car, but she doesn't actually know that it's all just me. So I'm going to text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's going to go through with this? No way. Absolutely not. I don't even believe it's her. Okay. Probably one of her friends playing around with her. What's your address? All right, is this your house? Yeah. Yeah. Okay, let's go. All right. We are here, come out. You don't think she's coming out? She better not be coming out. Oh, I see your door opening. Yeah, please. Yep. I see someone. Can't believe this. Yeah. Hop in. He's in the back. Over here. Jenna, stop! It's your mother or father! Jenna, look, turn around. Turn around. Turn around. How could you dare go into a stranger's car? What are you thinking? Just explain. Give me your to phone right now. Give me your phone now. What would have happened if you came out and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here? We never would have saw you again. We watched movies together. We looked at newspaper articles and the news about all these things are real life situations that have happened. And we've discussed them. What, you think it's fine to go try it out on your own? But what happened is if they would have drove away and it would have been 3 strangers sitting in this car? Huh? What would you have done? What would we have done when we didn't have our daughter anymore? You understand, you probably thought you were talking to a 15-year-old. You didn't even know what was happening, did you? You just got in like that. You were going with everything I was saying. You understand now. Just never ever do that again. It should teach you a lesson forever. Your whole life. Make sure you guys follow me on Snapchat. You can see all the behind the scenes on every single video. E as mães, os pais, né, duvidam que os filhos fazem isso. Você viu que uma mãe chegou a dizer, não, ela não vai fazer isso. Eu assisto filmes com ela, eu explico para ela o perigo.
Sabe, irmãos, a amizade, na verdade, é um preceito bíblico. A Bíblia dá exemplos de pessoas que tinham grandes amizades. A gente sabe o exemplo de Jonatas, né, e Davi. A Bíblia mostra também, Êxodo 33:1, que Deus falava com Moisés como um amigo. Existem muitos exemplos de pessoas que viviam na Bíblia como grandes amigos. A Bíblia deixa exemplos para nós. A amizade é extremamente importante, a gente não tem dúvida disso. As crianças também precisam de grupo social, mas nós devemos ter cuidado e ajudá-los nas escolhas dessas amizades. A amizade boa, na visão da Bíblia, é aquela amizade direcionada a pessoas que procuram fazer a vontade de Deus. A gente precisa desconfiar dos amigos dos nossos filhos que andam, de repente, fazendo coisas que não agrada a Deus, que não está, de repente, dentro dos modos cristãos, dentro dos princípios de Deus. A gente deve ter um olho assim maior do que qualquer outro olho, um olhar de águia, observar. O educador Esamitiba é um grande educador, gosto muito dele, já assisti uma palestra, ele escreveu alguns livros sobre educação. Ele diz assim, ó, os pais têm que controlar tudo que os filhos recebem. Quanto mais vulneráveis são os filhos, mais eles devem ser controlados. Quanto mais responsáveis, maiores autonomias terão. E ele fala mais, a educação na formação de valores cidadãos é de responsabilidade de quem? Me ajudem. Dos pais. Existe um jargão, uma pérola do ditado popular que eu gosto muito, talvez vocês já conhecem, que diz assim, é de pequeno que se torce o pepino. Isso aí, é de pequeno que se torce o pepino. É lá na infância, é quando o bebê, a te fala, a orientação da criança de 0 a 3 anos, é a idade que a criança mais absorve. Até os 7 forma o caráter, mas até os 3 anos, a mente é como uma esponjinha, com muita facilidade de absorver, principalmente coisas ruins. Por que é coisas ruins? Porque a nossa tendência é de fazer coisas ruins. Em pecado já fomos concebidos, a Bíblia diz. Mas sabe, irmãos, a Bíblia fala do dever dos pais. Eu quero que você leia comigo Deuteronômio 11, 18 e 19. Na verdade, eu gostaria que você que é pai e é mãe, grifasse isso na sua Bíblia e sempre que você pudesse, você lesse. Essa citação é quando Deus orienta Moisés para que ele passe para o povo esses ensinamentos. Olha o que diz, Deuteronômio 11, 18 e 19. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-os, os princípios de Deus, por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai os vossos filhos, ensinai os filhos, falando delas assentada em sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Continua dizendo, colocar nos umbrais das portas os princípios, os mandamentos, os valores para os filhos. Quando Deus ensina, irmãos, a gente conhece, quem é educador sabe, que a repetição é a lei da aprendizagem. Quanto mais você repete para a criança, mais ela vai aprender. Não adianta você falar uma vez só ou duas e achar que é o suficiente, ela não é adulto. Você já sabe, ela não, você tem que repetir, até ela conseguir colocar em prática. Quando ela coloca em prática, aí você percebe, agora ela está aprendendo, ela está entendendo. Então Deus já deixou essa orientação para Moisés passar para o povo. Escreva nos umbrais, fale ao levantar, ao deitar, todo o tempo. Sempre, não se canse de educar. Ensine. É diferente de você apenas falar, você tem que ensinar e educar. E eu continuo, eu acho lindo, tem várias citações da Bíblia. Tem uma outra coisa importante, Tessalonicenses 5:21, diz uma parte que a gente deve reter o que é bom. Não é errado entrar nas redes sociais, eu sou fã das redes sociais, eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, todo tipo de rede social sempre é bem-vindo. Mas, irmãos, você percebe que se você tocar o dedo, o cliquezinho, em qualquer site ali que aparece, sempre tem uma tentação do lado, né? E num clique de um dedo, você pode ver coisas que não são agradáveis aos teus olhos nem de Deus. Isso é importante, precisamos, as crianças precisam das redes sociais para pesquisas, para estudar, para ler, para se orientar, precisa. Mas nós precisamos reter o que é bom, é a orientação bíblica. Existe uma pesquisa, F-Securi, que é uma empresa que ajuda as pessoas, ela foi divulgada em setembro de 2012, ajuda as empresas em 14 países, revelou que mais de 1/3 das crianças brasileiras em famílias, olha só, com acesso à banda larga, possuem um dispositivo móvel e acesso à web. Olha só, de acordo com os estudos da Índia, a Índia lidera
o ranking com 53% das crianças conectadas via smartphones, seguida pelos Estados Unidos, 37%, e o Brasil está em terceiro lugar, 31%. E em 2012, isso já deve ter aumentado bem mais. Então, o Brasil aí está liderando junto com os países em termos de crianças ter acesso à web com 24 horas por dia, sem controle. O Japão se destaca com o menor percentual. O Japão hoje tem 9%, hoje não, em 2012, né, hoje deve ter aumentado um pouquinho, por cento das crianças que têm acesso, que têm aparelhos, smartphones, que têm acesso à web. Quem tem que controlar isso? Quem que compra os aparelhos para as crianças? Hã? Os pais. Ciência do Bom Viver, página 131, diz assim: em lugar algum, olha que lindo, irmãos, em lugar algum são tais instruções mais necessárias, em nenhum lugar produzem elas maior benefício que no lar. Em nenhum lugar tem maior benefício do que a educação no lar. Muitos pensam que é a escola, né? Tem muitos que colocam os filhos em nossos internatos para que o internato cure os filhos. No lar não existe outro lugar. Ela diz que é no lar, e ela foi usada por Deus, é uma serva de Deus. Irmãos, os filhos são a herança do Senhor, né? O salmista diz. Os filhos são a herança do Senhor. Que presente melhor é você receber um filho de Deus. Não existe presente melhor de Deus. Eu tenho 2 filhos e sou apaixonada. E se eu perguntasse para qualquer um aqui se é apaixonado, não teria dúvida, repetiria a mesma frase minha. Irmãos, os filhos nos ensinam tanto. Existe até no lar adventista uma frase que diz assim: todo casal deveria ter filhos para burilar o caráter para o céu. Porque os filhos nos ensinam tanto. Nós deixamos de ser egoístas, nós pensamos mais neles do que em nós. Quando vamos comprar alguma coisa, a gente não pensa na gente, a gente pensa neles. A gente se preocupa com o bem-estar. Se você ferir o meu filho, eu vou sentir mais do que se você ferisse a mim. Os filhos ensinam muito. Outro dia não, há alguns anos atrás, meu filho tem 7 anos, o William, está ali com a Michelle e o pastor Samuel. Com 5 anos de idade, ele gostava, e gosta ainda, né? Mas com 5 anos de idade, ele gostava muito mais ainda de chocolate. E eu também. Não que eu não goste ainda, eu também gosto. E lá em casa é uma luta, né? Porque toda casa, quando a gente começa a aprender um pouquinho mais como ter uma saúde mais regrada, alimentação, é duro. E eu sou gaúcha e gosto de churrasco e essas coisas todas. Não é fácil, irmãos. E a gente começou, e eu lembro que eu tinha ido num concílio da divisão em Brasília, e eu fiquei quase uma semana. E ele ficou em casa, na escola, e meu marido, junto com meu marido. E quando eu cheguei em casa, ele veio, e ele gostava demais. Sempre que nós almoçávamos, ele nem se preocupava com o almoço, ele só se preocupava se ia ter sobremesa. E a sobremesa já sabia, né? Eu não comprava barra de chocolate, que eu sei que faz mal. Eu comprava o Bibs, o de amendoim, que era mais levezinho, mas tinha um docinho, né? E eu lembro que quando eu cheguei, ele diretamente chegou até mim e disse assim: mãe, eu não vou comer mais chocolate. Nossa, ele era apaixonado por chocolate. Eu pensei, puxa, né? Se ele não vai comer, eu sabia que não fazia muito bem, né, para a saúde. Eu disse, pai, vai sobrar para mim também, né? Não vou poder comprar mais. E eu olhei para ele e disse, filho, por que você não vai comer mais chocolate? Ele falou assim, não, é porque o pai andou pesquisando aí, o meu marido foi fazer uma pesquisa para os pastores sobre os efeitos da erva do chimarrão. Que eu acredito que aqui ninguém toma, né? Quando ele foi pesquisar, ele encontrou também alguns argumentos que todo chocolate possui cafeína. E ele disse para mim, não, o pai foi pesquisar sobre a erva do chimarrão, foi fazer uma aula, e ele descobriu que todo chocolate tem cafeína. E Deus falou que tomar café é pecado. Está lá no Conselho sobre Regime Alimentar. Tomar café é pecado. Deus falou? Está falado. Mas ele não falou tudo isso. Ele só falou para mim que Deus falou que tomar café era pecado. E que ele não ia comer mais chocolate. Irmãos do céu. Aí eu pensei assim, puxa, eu também não vou poder, né, comer mais chocolate. Aí eu falei assim, filho, é mesmo? Ele falou, não vou mais comer chocolate. E saiu. Daqui a pouco ele veio para mim e disse assim, mãe, você sabia que chocolate tinha cafeína? Ai, difícil, né? Aí eu fui e disse assim, olha, mais ou menos, né? Eu sabia que todos tinham cafeína. Aí ele me disse assim,
mãe, se tu sabia por que tu comia e por que tu dava para mim? A gente não sabe tudo, né? A gente aprende com eles. Eu lembro que, irmãos, ele tinha 5 anos. Passou um período, já era a época da Páscoa. Aí, ele ganhou um ovo de chocolate da professora dele. E ele queria saber o que era. Estava numa sacolinha. E eu disse assim, ele queria abrir a sacolinha para ver o que era. Eu falei, não, filho, vamos abrir no elevador. Vai que ele fala alguma coisa, né, indevida. A professora deu com tanto amor, ela é tão querida, tão carinhosa. Aí, quando nós descemos o elevador, a gente abriu, o ovo era de grau, estava escrito Floribal, né? Aí eu fui, quem sabe tu abre o ovo, tem um brinquedinho dentro, né? Mas de Gramado não tem brinquedinho. Ele abriu, não tinha nada, ele pegou a sacolinha e me devolveu. Irmãos, ele era apaixonado por chocolate. Naquela semana eu liguei para minha sogra, que sabe que a minha sogra, né, tia Solange, é sempre aquelas cestas de ovo, de tudo. Na Páscoa, já liguei para ela e disse, tu não compra nada de chocolate para o William. Aí ela falou assim, ixi, já é tarde, estou com a cesta cheia aqui. E ela deu igual para ele. Chegou a Páscoa, ela levou lá em casa e deu uma cesta enorme, cheia de Kinder Ovo, pequeno, grande, médio, tudo que é tamanho. Ele abriu todos os Kinder, tirou o brinquedinho de dentro, fechou os ovos e devolveu para a avó a cesta de chocolate. Sabe, irmãos, eu fico pensando, que coisa incrível, né? Se eu tivesse essa perseverança, ser tão decidido assim como as crianças são, como elas têm facilidade de tomar decisões, de colocar em prática as decisões, como elas assimilam como sendo verdade, como elas acreditam. Cristo já disse que a gente deve ser como uma criança para poder entrar no céu. As crianças acreditam, elas têm fé e elas nos botam no chinelo. Nunca mais ele pôs chocolate na boca, irmãos. Não pergunte o mesmo para mim. Nunca mais ele pôs chocolate na boca. As crianças, a Bíblia diz, os filhos são a herança do Senhor. A Super Nani, eu peguei outro dia, achei tão interessante. Ela escreveu assim: filho é algo muito sério. É uma mente secular, né? É algo muito sério e precisa de cuidado, amor, atenção e educação. Um filho precisa de uma parte de sua vida dedicada a ele. Se você não é capaz de abrir mão de certas coisas, não tenha um filho. Ponto. Se você não é capaz de abrir tempo para o seu filho, tirar tempo para o seu filho, se você não é capaz de ensinar os valores para o seu filho, não tenha um filho. Olha, uma mente secular, não é ninguém da igreja, é alguém de fora. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente precisa ensinar para os nossos filhos é o uso racional do tempo. Eclesiastes 3:1 diz assim: há tempo para todo propósito abaixo do céu. Crianças e adultos, elas precisam entender que Deus nos concedeu 24 horas e essas 24 horas precisam ser muito bem administradas. Eu fico imaginando, irmãos, que Deus tem uma agenda de cada um de nós. O pastor falou uma coisa tão linda, ele diz, você é único para Deus, você é único. Deus tem uma agenda para cada um de nós. E lá do céu eu fico imaginando, daqui do meu lado, não sei onde ele está, em todo lugar, anotando, Rosinha, primeira coisa da agenda, tempo comigo. Primeira coisa da agenda, tempo comigo. Mas percebem, irmãos, que hoje as crianças, adolescentes, jovens e adultos ficam muito tempo na frente do computador. Uma das coisas que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, eu gosto muito de uma frase do meu marido, que ele sempre disse para o mais velho e disse para o William agora. Quando ele chega em casa, ele tem as tarefas da escola e tem as tarefas da casa. E ele já quer brincar, né? Eles chegam já largando a mochila, tirando, correndo para brincar, chutar bola e carrinho. E eu gosto da frase que ele diz assim: primeiro o dever, depois o prazer. Primeiro ele precisa fazer as tarefas de casa e depois poder brincar. Brincar, a criança tem todo o direito de brincar, precisa de tempo para brincar, para se sociabilizar. Mas primeiro o dever, depois o prazer. Irmãos, se você acha que o teu filho é pequeno para te ajudar em casa, você está enganado. Eu não consegui, eu estava com pressa, eu lembrei antes de vir de uma citação da Ellen White que eu tenho numa aula, que diz assim, que antes que as crianças tenham força nas mãos, elas devem trabalhar e ajudar os pais em casa. Antes de ter força nas mãos. Desde pequena, claro que de acordo com o trabalho que você vai delegar para um filho, de acordo com a faixa etária dele. Antes de ter força nas mãos. Tem pais que acham que a criança tem que ficar grande para poder ajudar a mãe ou o pai em casa.
administrar muito bem o tempo. Eu quero citar aqui algumas prevenções. Cuidado com a exposição pessoal desnecessária no Face. Mateus 10:16 diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Os pais têm obrigação de acompanhar e observar o que os filhos estão vendo ou assistindo ou mexendo no computador. Existe, irmãos, se você quiser anotar, existem alguns segredos para obter controle e manter nossos filhos longe dos perigos do mundo virtual. Preste atenção. Converse abertamente sobre os perigos da internet com seu filho. Lembra? Repetidas vezes. Lembra essa mãe que havia falado para a filha e adiantou? Não sei quantas vezes ela falou, mas repita várias vezes. Mantenha o computador em um lugar comum que todos tenham acesso, que você enxergue o que ela está vendo ou o que ele está vendo. Nunca no quarto da criança. Use filtros com palavras-chave que impeçam acesso às páginas impróprias. Sabia que tem isso? Na associação onde a gente trabalha ali, tem palavras que se você digitar no Google, ela não entra. Palavras impróprias. Existe. Procure uma pessoa nessa área que ele vai saber te informar. Peça a seu filho que nunca passe informações pessoais sem sua autorização. E uma coisa interessante, irmãos. Gaste tempo ao lado do seu filho navegando na internet. Observe o que ele faz. Fique junto com ele. Gaste tempo, ele vai passando, você vai passando confiança. Mas uma coisa que eu quero destacar para chegar para o final. Gaste tempo ao lado do seu filho, passeando, explorando a natureza, sem nada de coisas eletrônicas. Gaste tempo com seu filho falando do Deus que você conhece. Gaste tempo com seu filho motivando, falando palavras de apreço, dizendo para ele o quanto ele é importante para você. Se você pensa que isso não tem valor, preste atenção nessa história. Pat William é um escritor de um livro, que ele escreveu um livro, A Conquista das Montanhas. E ele diz que fez uma pesquisa, quando ele escreveu esse livro, numa escola. E nessa escola ele usou da mentira, só para descobrir se realmente valia a pena receber elogios. Ele chegou na classe, uma classe a nível de 1ª a 4ª série, e colocou para as crianças que ele estava fazendo uma pesquisa, escrevendo um livro. E nessa pesquisa ele tinha descoberto que todas as crianças que possuíam olhos claros, todas eram mais inteligentes e tinham uma capacidade de inteligência maior. As crianças ouviram e ele foi embora, se despediu, foi embora. 2 meses depois, no final do bimestre, ele volta àquela classe. E qual foi a surpresa dele? Todas as crianças que tinham olhos claros eram as crianças que tiraram as melhores notas na classe. Mas ele chegou para a classe e disse o seguinte: sabe, eu me enganei. Na verdade, todas as crianças que têm olhos escuros e o cabelo escuro são as crianças que são mais capazes, que são mais inteligentes. Foi um erro meu, eu quero pedir desculpas e dizer para vocês que, na verdade, não são a de olhos claros. Ele foi embora. 2 meses depois, ele liga para a escola. Qual foi a surpresa? Todas as crianças que tinham olhos escuros, cabelos escuros, foram as crianças que mais renderam naquele bimestre. Vocês entenderam? Ele usou de uma mentira. Mas veja como surtiu efeito quando você usa palavras que enobrece, que incentiva, que motiva a criança. Lembra que eu disse para vocês? A mente de uma criança é como uma esponjinha. E ela absorve tudo. Nós temos somos muito egoístas. E quando fala alguma coisa para nós, aí que o nosso ego é massageado, né? E se é coisas boas, melhor ainda. Sabe, você dizer para o teu filho, por mais que ele tirou uma nota abaixo da média, você dizer, vai lá filho, o próximo bimestre você vai conseguir, eu sei. Você é capaz, você é campeão. Você já é campeão. Sabe, irmãos, palavras que enobrecem ajudam muito na estima de uma criança. E a autoestima boa e saudável, ela vai repercutir depois na vida profissional, no relacionamento familiar. Por que hoje a nossa igreja tem muitas famílias, casais com problemas, se separando com problemas familiares? Essa semana eu recebi pelo Face uma mensagem de alguém, quando terminamos o congresso de vida plena aqui, alguém mandou uma mensagem agradecendo e disse assim, ó, você vai fazer retiro o ano que vem? Porque se você for fazer retiro, fale sobre o tema de famílias. Tem muitas famílias com problemas em nossas igrejas. Sabe, irmãos, tudo isso reflete na nossa criação. A maneira como nós fomos criados. E agora a gente pode investir
na educação dos nossos filhos, agora que a gente sabe, gastar mais tempo com o seu filho na presença de Deus. O primeiro combate à vulnerabilidade é a devoção pessoal com Deus. Toda criança deve ter os seus próprios materiais. Desenvolver o hábito, irmãos, delas fazerem o culto familiar, o culto delas em particular. Elas têm que ter a lição, a Bíblia, a meditação delas, a inspiração juvenil. Elas precisam ter esse material. Isso é investir no que é pão. Tem gente, irmãos, que não diz que não tem dinheiro, mas compra tantas outras porcarias e esquece de investir nos filhos. Fui convidada logo que eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente veio de Santa Catarina, por uma líder do Ministério da Criança. Rosinha, eu gostaria que você fosse falar na minha igreja, uma igreja grande. Fosse falar na minha igreja para as mães dos departamentos infantis. Todo sábado, ela disse para mim, é uma briga. As mães não levam as crianças no horário às 9 horas na escola sabatina. Eu fico pensando, irmãos, que triste isso. E mais, ela disse assim, não levam, e a maioria das crianças não tem a liçãozinha da escola sabatina. Lembra que eu falei para vocês da história de Caleb? Caleb me surpreende. Eu penso que se a mãe de Caleb existisse hoje, com certeza, ela traria o filho pontualmente às 9 horas. Ele teria a liçãozinha da escola sabatina, inspiração juvenil, faria o culto junto, pessoal e familiar. Eu não tenho dúvida disso. Provérbios 22, 6 diz, ensina quem? O adulto no caminho que deve andar? Quem? Quem? A criança, ensina a criança no caminho que deve andar. Desenvolva o hábito, irmão, repetição vai formar o hábito. Por mais que você acorde azedo, com sono, mas leia junto com ela a lição dela, a Bíblia. Isso é importante. E outra coisa, irmãos, claro que eles nunca vão aprender se você não é o exemplo. Você precisa ler. Já viram aqueles vídeos que aparecem os pais lendo e as criancinhas do lado também lendo? É porque elas veem, elas enxergam você. Se você não tem o hábito de tirar tempo para Deus, os filhos não vão tirar. Existe uma frase que diz assim que eu gosto. As palavras ensinam, mas o exemplo atrai. Gaste mais tempo com seu filho. Culto familiar. Ellen White diz que é como um muro de proteção contra os dardos do inimigo. Irmãos, aí depois você não precisa procurar nenhuma pessoa especializada em assuntos familiares para dizer assim, meus filhos estão longe dos caminhos de Deus. Mas se você fizer a tua parte, eu não tenho dúvida que Deus fará dele. Eu não tenho dúvida disso. Se você pensar assim, mas a minha família é tão grande, a gente não consegue acordar a tempo ou deitar no mesmo horário para fazer o culto à noite. Eu quero dizer uma coisa para vocês, Abraão, ele tinha uma grande família, sabia? Ele só teve 2 filhos. Mas Ellen White diz que era em torno de 1000. Ele tinha agregados, em torno de 1000. E ele fazia o culto na manhã e o culto no final da tarde. Sabe, irmãos, quando você faz o culto familiar e o culto individual, picuinhas, problemas pequenos, transgressão do sábado, uso de chimarrão, bebidas impróprias, sites indevidos, redes sociais que não deveria ser entrado, nada disso vai ter mais problema. Nada disso. Uma coisa, a Bíblia diz, e eu já falei para vocês, que os filhos, eles são a herança de Deus. Deus não vai pedir conta, irmãos. Eu que sou professora, Ele não vai pedir conta para mim quantos alunos eu levei para Jesus. Mas o que Ele vai pedir de mim? Onde estão os teus filhos? Ele não vai dizer para o pastor quantas igrejas ele construiu. Não que isso não seja importante, é importante. Mas Ele vai dizer para o pastor Moisés e para a Mércia, onde estão os filhos que eu te dei? Graças a Deus não está aqui, né? Você entendeu o recado de Deus para nós? Eu quero fazer um apelo aqui nessa manhã. Antes que a nossa amiga cante, eu quero dizer que essa mensagem, irmãos, dessa manhã, não foi uma mensagem minha. Foi uma mensagem de Deus para o nosso coração. Talvez você não tenha mais filhos pequenos, mas não importa. Os filhos da igreja são responsabilidades nossas, sabiam? Os filhos da igreja são responsabilidades nossas, de todos. E Deus hoje está chamando a cada um de nós para fazermos a nossa parte. Se você faz a sua, se você em casa ora, se você tira tempo para Deus, só o teu testemunho para os filhos, na educação dos filhos, pode ter certeza que vai surtir efeito. Porque quando a Bíblia diz, ela não falha as promessas dela. Quando ela diz ensina a criança, ele pode até se afastar um dado momento. Mas vai chegar um momento que ela vai voltar para os caminhos de Deus, porque quando pequena,
ela foi instruída. Que Deus possa nos abençoar como pais, como educadores, para fazer o nosso melhor, para que quando Jesus voltar, você e eu teremos o privilégio de dizer para Jesus nas nuvens: esses são os filhos que tu me deste. Aqui estão os filhos, a herança do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa realmente entender o recado de Deus que foi nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Ser daqui, espero a salvação. Ai, cansada estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Depressa, Pai, eu te peço, pois neste mundo não há lugar para o teu amor. Meu mundo não é aqui. Sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Meu mundo não é aqui. Meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde vou morar, pois ali estará a paz. Escolhi, na alma eu já aceitei e quero assim viver. Oh Pai, eu sei que irei te ver na glória do teu retorno. Quando tua voz falar, vem cá, meu filho, estou contigo. Este é o mundo de paz que tanto você sonhou. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde vou morar, pois ali estará a Vamos colocar em pé? Eu quero deixar uma tarefa de casa para os pais. Se você ainda não leu o livro, os livros, Orientação da Criança, Lar Adventista e Conselho para Pais, Professores e Estudantes, por favor, faça isso. Adquira esse livro. Eu tenho certeza que é investir em algo
na educação dos nossos filhos, no caráter e prepará-los para o céu. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque tivemos a certeza que estivesse conosco. Muito obrigado, Senhor, porque nos trouxesse orientações que vai, com certeza, Senhor, contribuir para a educação dos nossos filhos, para melhorar o nosso lar, o nosso ambiente em casa e prepará-los, acima de tudo, para o céu. Pai querido, dê sabedoria a cada um de nós. Temos dificuldades, somos limitados. Tu conheces as nossas dificuldades, conheces as nossas limitações. Por isso, ó Deus, nesse instante, como pais, como avós, como amigos, nós queremos te pedir, Senhor, que possamos ter sensibilidade, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo nos ensinando a fazer aquilo que agrada aos teus olhos. Ajude a sabermos educar os nossos filhos, os filhos da igreja, Senhor, preparando para o céu. Perdoe as falhas que já cometemos até aqui e nos ajude como Pai, Senhor, para fazer o nosso melhor, para que quando Tu vieres nos buscar, a gente possa ter o privilégio, Senhor, de apresentar os nossos filhos a Cristo Jesus. Nos ajude, nos abençoe, nós te rogamos, e leve agora para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém. Alguma vez você já deixou de ir na igreja? Então esse recado é para você. Eu quero te falar que há 16 anos a Igreja Adventista transmite os cultos todo sábado pela manhã. Para acessar é simples, é só entrar no nosso site www.iasd.org e lá você vai nos assistir. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Sabemos que seu ritmo é intenso, afinal, a vida não para. Por isso, queremos oferecer oportunidade para você desacelerar o seu dia a dia. Descubra como melhorar a sua qualidade de vida e de toda a família. O Centro de Vida Saudável é a solução para você, que procura orientação profissional e motivação para as atividades físicas e mentais. E sabe o que é melhor? Não tem custo nenhum. Está aberto em diferentes horários e é acessível para todas as idades. Venha conhecer o novo espaço saudável no centro de Porto Alegre. Esperamos você!
A gente sabe que para muitas coisas na vida existem fórmulas e formas, receitas prontas. Mas para muitas outras só existe experiência. A vida meu bem com manual de instruções, mas tem mãe. Com ela fica tudo mais fácil. Mãe, porque a vida não tem receita pronta.